Esses personagens foram furados em One Piece. Todos eles possuem furos e a gente vai ver um pouco da história de cada um deles. São 6 personagens. Então, salve fanáticos em One Piece e inscritos desse canal. Eu sou o Joel, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e bem-vindo à família Anime no Kokoro. A mãe da Nami, a Bell, algumas pessoas não conhecem, porque muita gente acompanha One Piece picado. Então, a mãe da Nami é uma pessoa que perdeu a sua vida graças a um tiro. Ela morreu defendendo as suas filhas, e a sua história não é muito diferente da dos outros personagens que nós temos aqui. Geralmente alguém estava protegendo outra pessoa, e as mortes em One Piece geralmente são coisas épicas, que acontecem com poucas pessoas, infelizmente geralmente com pessoas do bem, as pessoas que são os vilões, as pessoas que praticam coisas ruins em One Piece, dificilmente são encerradas pelo autor. Provavelmente o impacto emocional das mortes daquelas pessoas que você não está esperando, aquelas pessoas que defendem o bem, são mais impactantes e geram uma carga emocional maior, gerando mais retenção aí para o autor. Mas com certeza, a morte dela é uma perda muito triste. Em quinto lugar, a gente tem o Oden. O Oden teve uma vida épica, e os seus momentos finais foram ainda mais épicos. Nunca foi apresentado um personagem tão intenso em One Piece. Todos os seus atos durante a sua infância até sua vida adulta e os seus momentos finais foram extremamente intensos. Oden ferveu em uma panela de óleo durante 1 hora, e graças a um tiro, ele perdeu a sua vida. De uma forma muito covarde, a vida do Oden foi subtraída, ela foi tirada. E os seus bainhas vermelhas continuaram a jornada para a história que a gente já conhece hoje. Em quarto lugar tem o Yasui, que era apenas um cara sorridente, um cara que fazia umas piadas muitas vezes sem graça. E ele estava o tempo todo rindo e ninguém sabia por quê. Na verdade, aquele era um homem muito importante que nunca sorria. Ele comeu uma Smile e ele comeu a Smile junto com a sua filha. A situação no país de Wano é deprimente. As pessoas passam muita fome. E quando elas podem comer qualquer coisa que seja, é um dia de alegria. Nesse dia eles encontraram uma Smile, uma Akuma no Mi artificial. Sua filha comeu, começou a rir e rapidamente ele entendeu que aquela era a consequência de comer aquele fruto tão estranho. Ele também decidiu comer e acompanhar sua filha na vida de risadas. Aquele homem sério que nunca sorria e estava sempre disposto a ajudar os seus companheiros fielmente, agora se tornou um bobo da corte, mudando a sua aparência. E a sua vida também foi encerrada com tiros em uma forma muito covarde, onde ele foi crucificado. Essa história acaba sendo um pouco mais triste que as anteriores, porque a gente vê a reação da Otoko quando ela vê o seu pai no chão sem poder fazer nada. O Zoro e o Sanji chegaram, só que eles chegaram tarde demais. Em terceiro lugar tem o Rocinante Don Quixote, o Corazon, um dos personagens que é o preferido de muita gente que assiste One Piece, e na minha opinião, ele é um dos personagens que eu mais gosto também. A história dele é apenas um cara desastrado, tudo que ele ia fazer ele estava sempre caindo ou colocando fogo em si mesmo. Ele era extremamente desastrado. E Corazon, querendo ou não, um ex-Tenryubito, era um cara engraçado, à sua própria maneira. Ele trabalhava como duplo agente e por muito tempo ele fingiu que tinha perdido a sua capacidade de comunicação. Sem falar com ninguém, e com a Akuma no Mi do silêncio, ele estava mandando informações para o governo. Ele estava trabalhando como um informante da marinha dentro da sua própria família Don Quixote, mandando informações do seu irmão e dos outros tripulantes. Assim eles estavam sempre sendo perseguidos. Apesar de sempre conseguirem fugir, Doflamingo notou que tinha algo estranho naquele padrão. Sempre eles sabiam exatamente onde eles estavam, até que ele deduziu que alguém era um traidor. E esse alguém poderia ser aquele que ficou desaparecido por alguns anos, exatamente o Corazon. E foi o Corazon que motivou também o Law a fazer toda a identidade visual da sua bandeira pirata, o seu navio e até usar o seu símbolo nas suas próprias roupas e nas suas tatuagens. O Law era apenas uma criança e ele tinha a doença do chumbo branco, que era fatal. Ele foi protegido por Corazon, que usou todo o poder da sua fruta do silêncio para proteger Law para que ele não fosse descoberto de forma alguma, e ainda deu para ele um tesouro extremamente valioso, a Ope Ope no Mi, que é considerada uma Akuma no Mi suprema, muito procurada pelo governo mundial, que é capaz de dar a vida eterna para quem usa ela e usa o seu poder para dar vida eterna para alguém.
Essa fruta é extremamente valiosa e ele poderia ter feito várias coisas com ela. Ter entregado para a Marinha, ter entregado para o seu irmão, mas ele decidiu dar ela para o Lau comer, salvando assim a sua vida e impedindo que a vida da criança se encerrasse com a doença do chumbo branco. Assim, Lau conseguiu se curar de uma doença que é praticamente incurável. Graças a isso, Doflamingo descobre a traição de Corazon e o elimina. Ele foi eliminado com vários tiros. Enquanto ele estava se debatendo, ele usava o poder da sua Akuma no Mi para manter tudo em silêncio, já que quem também estava se debatendo era o Lau nas suas costas, dentro de um baú, querendo sair, querendo salvá-lo, querendo ajudá-lo de alguma forma e apenas podendo chorar ali ouvindo os momentos finais do seu amigo que estava o protegendo. Lau foi protegido e se tornou um grande médico e um grande pirata. Em segundo lugar tem o Ace. O Ace é um dos personagens mais fortes e com o maior potencial que nós já vimos até hoje. Em pouco tempo de carreira, ele fez muita coisa e se tornou um dos comandantes do Barba Branca. Se ele tivesse vivido por mais tempo, ele teria alcançado o topo do mundo como um dos mais fortes. O plano do próprio Barba Branca é que depois que ele encontrasse o seu fim, alguém o substituísse. Provavelmente o próprio Ace, e assim ele estaria mais perto de se tornar o rei dos piratas. Barba Branca queria uma família, ele não se importava muito com as coisas e é exatamente dele que a gente vai falar na sequência. Mas o Ace foi furado, ele foi atravessado. Ele é o segundo maior furo dessa lista, porque o primeiro é do Barba Branca. Aqui ele foi completamente atravessado por Akainu. É interessante dizer que o Ace foi salvo. Ele poderia sair dali, mas ele ficou para trás. Ele ficou para trás porque o Akainu usou uma jogada muito suja de começar a falar mal de Barba Branca. E eles têm um quesito na tripulação do Barba Branca, eles têm um sistema de muito família. Eles são muito família, eles são muito apegados um ao outro. E falar mal do Barba Branca é um crime terrível que o Ace teve que voltar para enfrentar. Veja que talvez o Ace pudesse fazer frente ao Akainu e pudesse até gerar uma boa batalha. Acontece que o Ace estava sem comer, se eu não me engano, há 3 dias, sem se alimentar de nenhuma forma, sem tomar água, preso a Kairoseki. Ele não tinha adquirido a habilidade de resistir a Kairoseki como o Luffy, então ele estava extremamente fraco e fragilizado. A gente já viu que em One Piece, quando um personagem fica um pequeno pedaço de tempo sem comer, ele já fica extremamente fraco. O Ace é a mesma coisa. Sem comer, durante esse tempo, ele estava fraco, e mesmo assim, ele decidiu enfrentar Akainu. Akainu, em vez de enfrentá-lo mano a mano, decidiu ir atacar o Luffy. E foi nesse momento que Ace entrou na frente para tentar proteger o seu irmão, salvando a vida dele e perdendo a sua própria vida sendo atravessado por aquele punho de lava. E em primeiro lugar, nós temos o pai de todos da sua tripulação, Barba Branca. Barba Branca foi perfurado várias vezes, por vários tiros, ataques de lava. O seu corpo foi recheado de lava, mesmo assim, Barba Branca ainda estava lutando. Uma curiosidade para quem viu só o anime é que o Barba Branca perdeu uma parte considerável da sua cabeça na luta contra o Akainu. Não foi só o bigode queimando igual mostrou no anime, foi censurada essa parte. Então ele estava com isso aqui exposto, os órgãos internos cheios de lava, ele já estava doente, que ele tinha que ficar no soro, mesmo assim ele estava resistindo e lutando para proteger os seus filhos, para levar o Ace dali, para conseguir salvar o seu filho. Mas nada deu certo em Marineford. A guerra foi para o lado dos marinheiros e tudo começou a desandar quando o Barba Negra apareceu. O Barba Branca já tinha sofrido danos consideráveis. E a luta contra o Akainu não foi nada fácil. Temos que lembrar que o Barba Branca, por mais que tenha sido considerado o homem mais forte do mundo, ele já não estava mais no seu auge, porque ele estava extremamente doente. Depois de receber todos esses ataques certeiros e, para pessoas normais, ataques fatais, ele ainda estava lutando. Mas é aí que o Barba Negra anula os poderes da Akuma no Mi do Barba Branca. Ele estava tão doente que ele mal conseguia usar Haki. Ele só dependia do poder da sua Akuma no Mi. E foi exatamente isso que o Barba Negra anulou, usando os poderes da sua fruta Yami Yami no Mi, deixando o Barba Branca sem conseguir fazer os seus tremores e acertando ele centenas de vezes. Muitos tiros, muitos disparos dentro dos furos que já estavam abertos do Barba Branca. Depois de receber todos esses incontáveis golpes, o Barba Branca perdeu sua vida. De pé e ainda consciente, ele disse que o One Piece é real
e só então, depois disso, ele encerrou a sua jornada. Essas histórias são muito tristes e ficou um furo na história toda vez que elas apareceram. Não deixe um furo aqui no canal se você viu o vídeo até aqui e não se inscreveu. Se você já é inscrito, dispara o like. A sua inscrição é muito importante, ajuda demais e sem ela você não vai receber novos vídeos aqui do canal. Então faz a sua parte que eu vou fazer a minha agora, deixando passar aqui na tela um outro vídeo de One Piece que eu garanto muito para você que vale a pena você assistir. Clica aí agora e continue vendo na sequência. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.